seres humanos, tudo bem com vocês? E aí, gente? Eu sou o Yuri. Meu nome é Duda. Boa noite e seja bem-vindo ao Manacast. E hoje estamos aqui com um convidado especial que já esteve aqui e está aqui de novo, o Pastor Jorge. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado Duda, obrigado Yuri. Yuri já tá com a marca registrada aí, né? Ele sabe todo mundo como seres humanos, né? É isso aí. E Duda vai recapitular um pouco sobre a história que vamos estudar essa. Bom, gente, a lição dessa semana tem como tema orgulho e preconceito. Ele fala sobre a história de Jonas e que tem um pouquinho de tudo, né? Assim como diz na lição, terror em alto mar, resgate sobrenatural, profecias de punição, mas também tem uma demonstração de amor muito grande e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Por que o senhor acha que Deus enviou alguém tão medroso e preconceituoso pra cumprir essa missão que tinha que ser, justamente, vamos dizer assim, uma pessoa que tivesse compaixão, amor pelo próximo e amor pelo próximo? Muito bom. Olha, Deus enviou esse medroso e esse profeta que a gente pode considerar Jonas como o profeta mais estranho da Bíblia, né? Então, como é que Deus manda o cara ir lá, ele não queria ir, aí ele fugiu, daí quando ele chega lá, ele prega, espera que todo mundo morra, né? Então, assim, um cara meio estranho mesmo. Por que Deus, então, enviou esse cara aí? Ele tava com medo? Eu acho que Deus enviou esse cara para pregar com uma missão tão grande, e a missão dele é, assim, a missão transcultural. Olha, eu vou já falar sobre isso aí, mas porque Deus queria salvá-lo. Por que Deus me envia? Por que Deus usa você? Deus pode usar você, adolescente, numa missão, sabe? Porque Deus, ele quer salvar outros, mas ele quer salvar você também. Então Deus queria ensinar lições para o Jonas, sabe? Deus queria salvá-lo de si mesmo. Jonas, ele era um profeta, e o profeta é um porta-voz de Deus. Só que Jonas, ele entra em contradição. E o curioso é que o nome Jonas, sabe o significado do nome Jonas? O nome Jonas é pomba. Olha, pomba, é o pássaro. E o que o pássaro lembra, a pomba lembra? Assim, que sentimento ou que experiência lembra uma pomba assim? Paz. Muito bem, paz. Só que se você olhar a vida de Jonas e toda a narrativa, né, toda a história, o desenrolar da história dele, você vê muita turbulência, muito conflito. Alguém que o nome representava paz, mas só que ele estava em conflito. E o conflito de Jonas, a gente percebe, é que o conflito ele era externo ou interno? Era duplo, né? Era duplo. Assim, durante a trajetória, você vê assim, muito conflito externo, mas você vê um Jonas assim, angustiado. Ele estava fugindo de alguma coisa, né? Ele tinha medo. E por que ele tinha medo, né? Ele tinha medo... Bom, se você pode observar assim, ó, conhecendo um pouquinho do contexto, de quem eram os ninivitas? Eles eram assírios. E você sabe que os ninivitas e os assírios, eles... a arqueologia descobriu isso, sabe? Por exemplo, porque Nínive ficava exatamente numa região do Iraque. Assim como Babilônia também ficava naquela região do Iraque, né? Hoje o que tem os vestígios arqueológicos, ali era né? A antiga Mesopotâmia. Isso, exatamente. Então o que acontece? Os assírios e os ninivitas, eles praticavam o empalamento. O que é o empalamento? Eles pegavam as pessoas e pegavam a madeira e fincavam nas pessoas e atravessavam as pessoas, o corpo todinho das pessoas saía pelo peito, pela boca, assim, sabe? E as pessoas ficavam penduradas lá. Eles tinham o costume de esfolar as pessoas vivos. Eles eram uma nação muito ímpia e eles faziam isso para amedrontar todas as nações ao redor. Com isso eles conseguiram um grande império naquela época. A Síria foi um grande império, né? E aí, será que Jonas não estava com medo disso? Entende? Sim. Né? Enfim... E aí Jonas tinha que ir lá. É para esse povo que ele tinha que ir lá. Será que era fácil essa missão? Não era fácil, né? Não. É incrível como Deus ele escolheu Jonas. Por quê? Porque Jonas era de um povoadinho que não era tão pequeno. Ele não tinha tanta visibilidade, até porque ele não era nada importante na sociedade daquela época. Ainda mais naquela cidade pequena onde ele vivia. E aí, do nada... Deus faz um chamado para ele pregar para uma cidade que era uma cidade importante e ele ia salvar essa cidade. Então, Exato.
A vida de todas as pessoas da cidade estava nas mãos de Jonas. Agora imagine aí, um cara que não tinha visibilidade social, um cara que não era tão importante para os olhos da sociedade da época, enfrentando isso, tendo que encarar. Imagine o pensamento de Jonas. Jonas estava com medo daquele rei, dele chegar, falar pro rei, ele ia chegar com que cara? Ó rei, você vai morrer se não aceitar a Deus. Imagine, o rei manda matar ele. Então, Jonas, ele fica com tanto medo que ele esquece para quem é que ele faria aquele trabalho. Ele se esquece que aquele trabalho seria feito para Deus. Ele se esquece que Deus estaria protegendo ele. Então, a partir do momento que Jonas recebeu aquela missão, eu acho que a primeira reação dele foi: eu não consigo fazer isso. Foi uma reação de impotência. Eu não posso fazer isso. Mas eu acho que quando Deus, ele chama você para uma missão, quando ele fala para você ir para a missão dele, ele vai te ajudar, ele vai te capacitar. Não importa se você não saiba pregar ou ache que não saiba pregar, se Deus te chamou para pregar, você vai pregar, porque ele vai fazer com que você pregue. E é sobre isso que a história, para mim, ela simboliza muito. É sobre Deus capacita até aquelas pessoas que ninguém estava nem aí. Porque Jonas era um qualquer, mas ele capacitou para salvar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. E do próprio Jonas, né? E dele mesmo. É, exatamente. E assim, você pensa assim, ó, quem que é o personagem principal desse livro aí, né? Dessa história aí. A minha voz tá meio... Ó, quem que era o personagem principal aí? O personagem principal aí não é Jonas, é Deus. É Deus. Então era um Deus que queria salvar, o próprio profeta queria salvar aquela nação ímpia. Também. E a mensagem de Jonas era uma mensagem difícil, era uma mensagem dura, né? Ó, Deus vai destruir aí, ó. E o povo entendeu. Só que o povo entendeu o seguinte: bom, se a gente não se arrepender, nós vamos morrer mesmo. E eles procuraram saber mais desse Deus. Eles acabaram se rendendo ao Deus que enviou Jonas. Mas, retrocedendo um pouquinho na história aí, o Jonas, quando foi chamado, aí, o sentimento que teve medo e tal, esse realmente pode ser o sentimento de muita gente hoje. Sim. Também. E você pode não ser chamado para ir lá para, como Jonas, né? Jonas deveria ir para Tarsis, um lugar, ou melhor, para Nínive, né? Só que ele mudou a rota, ele quis mudar a rota. As pessoas hoje, elas não são chamadas, podem não ser chamadas para ir para a África, mas a sua África ou a sua Nínive pode estar do lado da tua casa, pode ser no teu bairro, né? E o teu bairro pode ser difícil, pode ter muitas barreiras, mas você tem que confiar em Deus. Coisa que faltou em Jonas, né? Sim. No Deus que estava enviando e que certamente o capacitaria. Quando eu falei lá atrás que a missão de Jonas era uma missão transcultural, ou seja, Jonas, ele tinha que ir para uma cultura diferente, ele tinha que se misturar com as pessoas ali e ele tinha que pregar, levar o amor de Deus para aquela cultura diferente, que era uma cultura estranha, inclusive, um pessoal muito violento. Quando a pessoa vai fazer uma missão assim, ela tem que respeitar a cultura dos outros, é óbvio, e aquilo daquela cultura que é ruim e que é contrário ao evangelho, com todo um cuidado, a pessoa que vai pregar, o missionário, ele tem que apresentar o evangelho, mas ele tem que apresentar o evangelho como é. Por quê? A cultura está submissa à Bíblia, né? A Bíblia está acima, o evangelho deve estar acima, obviamente respeitando a cultura alheia. Talvez nenhum de nós vai um dia, como Jonas, para além mar ou para tão distante. Mas é como eu disse anteriormente, Deus tem uma missão para cada um de nós. E o Jonas, apesar de ser um personagem real, foi um personagem real, mas ele também é representativo. O Jonas pode representar a mim, você. Sim. Quantas vezes eu já dei desculpa? Quantas vezes, quem sabe, um ou outro já colocou um pretexto, uma desculpa para não cumprir a vontade de Deus e a missão que Deus quis que a pessoa fizesse, né? Que cada um fizesse. Então fica aí. Jonas pode se representar, nós podemos representar Jonas. E a grande fuga de Jonas, ele não fugiu apenas de um lugar, deixando de ir para Nínive e queria ir para Tarsis. A grande fuga de Jonas, se você olhar no texto lá na Bíblia, diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Significa dizer, sabe o quê? Deus tem uma missão para cada um, para todos nós, para cada um. E ele vai dizer, vai deixar claro qual é essa missão. Pode ser dar atenção para aquele colega lá da sala, que de repente ele está com depressão e ninguém se importa com ele, entendeu? Pode ser dar um estudo bíblico para alguém, pode ser convidar alguém para ir à igreja e etc.
para conhecer Jesus, e a pessoa, você vai entender qual é o chamado de Deus. E quando você entender, você deve cumprir. Você deve ir. E só para finalizar aqui, porque a nossa identidade como servo de Deus, servo de Cristo, no caso de Jonas, ele era um profeta, está conectada com a missão. Eu só sou servo de Deus, eu só serei um missionário de Deus de verdade se eu estiver em missão, né? E linkando com a fala do senhor, é bem importante a gente entender que tem mais uma lição muito importante a ser tirada. É a lição de que não adianta você fugir de Deus, ele vai estar lá. Sim. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus, mas mal sabia ele que não dava. Não adianta se você não quer fazer a missão de Deus. Não adianta você tentar fugir dele. Não adianta você ir para os confins da terra, como diz na Bíblia. Lá no fundo do mar, Deus vai te achar. Lá em cima, se tomar as asas da alva, Deus também vai te achar. Então, não importa onde você for, Deus vai te achar. E quando Jonas ele tenta fugir de Deus ali, ele tenta fazer com que Deus não fosse onipresente naquela hora. Ele queria sentir sozinho. Ele queria sentir paz de espírito, achando ele que sem Deus ele sentiria paz. Mas quando ele foge ali de Deus e ele tá no meio do mar, ele percebe que na verdade ele não conseguiu fugir, foi de ninguém. Deus, ele tá sempre ali. E quando Deus te dá uma missão, essa missão é só pra você cumprir. Então Jonas, ele fala, não Deus, não tem outra pessoa aí pra botar no meu lugar, bota fulaninho, bota ciclano, mas não. Se Deus deu uma missão, essa missão é pra você. E se Deus te deu essa missão, é porque você tem capacidade, e ele vai te dar capacidade pra cumprir, não adianta fugir disso. É isso mesmo. E assim como ele falou, acho muito importante a gente entender também que não tem por que fugir de Deus. Porque Deus, ele não quer o nosso mal. Deus vai estar sempre com a gente, fazendo o melhor pra gente. Como o Yuri falou, Deus vai nos capacitar. Se ele nos deu uma missão, ele vai nos capacitar. E a gente vai passar por tempos difíceis, talvez nessa missão, passe, por dificuldades, passe. Mas Deus vai nos fazer encontrar a nossa paz. E principalmente com ele, estando perto dele, porque... Vou ser sincera com vocês, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente tá perto do Senhor, não tem, como é que se fala? Não tem sentimento melhor do que isso, porque a gente sente uma paz interior, uma paz de espírito, e é uma paz com Deus, que eu acho que é o mais importante, a gente entender também que não tem por que fugir de Deus, tentar fugir. Exatamente. E eu fico impressionado quando eu vejo a história de Jonas, é que os métodos que Deus usa, né? As estratégias de Deus para salvar o próprio Jonas. Sim. Né? Jonas corria de um lado, Deus usava uma estratégia. Ele estava lá no navio, e interessante, tava a turbulência, veio a tempestade, os marinheiros que não conheciam Deus, eram pagãos, estavam ali e tal. E o Jonas, que deveria estar ali, orando por eles, tranquilizando, o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Sabe o que acontece às vezes? Às vezes está uma turbulência na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, muita gente aí triste, sem esperança, sem Deus, e a gente pode estar, às vezes, até numa igreja, ouvindo um lindo sermão, uma linda mensagem, e o mundo lá fora pegando fogo, ou então numa grande tempestade. Jonas estava dormindo na zona de conforto. O chamado de Deus é missão, tira a gente da zona de conforto e empurra a gente para abençoar pessoas, para salvar vidas, né? Sabe o que eu acho interessante? Falando desse método de Deus aí, eu me lembrei de um cara que uma vez contou a historinha seguinte, disse que tinha um rapaz estudioso da Bíblia, e estava conversando com outro que não acreditava na Bíblia. E o outro fala assim, olha, eu vou te dar uma razão porque eu não acredito na Bíblia. Como é que dá para entender uma história de um homem que um dia foi engolido por um grande peixe? Dá para acreditar numa história dessa? Sabe qual foi a resposta do cristão? Vocês conhecem essa história, eu acho. Bem famosa. Ela disse assim, pois eu acredito, aliás, tanto na Bíblia, que se ela dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria, né? Sim, é fé, né? Fé, exatamente. Mas, ou seja, o tamanho da sua fé tem que ver com a noção que você tem de Deus. Se eu creio que Deus é Deus, ele pode todas as coisas. E Deus pode usar métodos, vários métodos. E eu repito, o método que Deus usou para levar Jonas para pregar lá, porque era o plano dele salvar aquelas pessoas, também era para salvar o próprio Jonas, né?
embora ele tentasse fugir. Mas é impossível, Deus é onipresente, né? Onipresente. É isso aí. Então, assim, um outro detalhe interessante, que eu até destaco aqui na lição, eu falava mais cedo, agora há pouco, né? Que o personagem principal é quem? Deus. Não é Jonas, é Deus. E que Deus é esse? Que Deus é esse que a lição traz, que apresentou, que a gente vê nessa história de Jonas aí? Um Deus misericordioso. Só que ao mesmo tempo a gente vê um Jonas que deveria ser um missionário, que fosse lá todo feliz para cumprir a missão. O que ele estava fazendo lá? Como é que ele foi? Ele foi sem empatia, né? Quando você pensa em empatia, ou seja, ele pensar no outro. Sim. Jonas, que ele lá, a preocupação dele era se a reputação dele não ia... Será que... E como é que vai ficar a minha reputação? Porque eu preguei que a cidade ia ser destruída. E não vai mais? E não vai mais, né? Quantos dias ele deu? 40, né? 40. Em 40 dias. Só que aí o povo se arrependeu. O que isso me revela? Nos revela um Deus que está em missão. A missão não é minha, a missão não é sua, a missão não é de uma igreja. A missão é de quem? De Deus. E a missão dele é salvar. E ele quer fazer com a gente, que ele quer contar conosco na missão que é dele, né? Dele. E outra coisa é que Deus é o Deus das chances. Então, nessa lição, a gente pôde ver várias oportunidades que Deus deu para Jonas e para aquele povo. Para Jonas, Deus deu uma oportunidade de viver novamente, porque quando Jonas se joga do navio, a lição traz que aquilo ali não foi uma tentativa de salvar o navio, não. Aquilo ali foi uma tentativa de suicídio. Então, quando Jonas ele se joga daquele navio e tenta tirar a sua própria vida, Deus está dando outra chance de viver para ele. Sim. Com o peixe. E aí Deus manda aquele peixe e dá outra vida para Jonas. Deus, ele deu outra chance para aquele povo. Porque na nossa concepção, na nossa visão, se fosse eu, por exemplo, se eu tivesse criado o meu filho, e agora o meu filho tá falando mal de mim, tá fazendo coisas contra mim, tá fazendo com que eu seja caluniado, eu não sei se eu perdoaria o meu filho. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele perdoou aquele povo que era tão mau. Aquele povo que empalava pessoas. Aquele povo que adorava vários outros deuses. Aquele povo que sacrificava gente em nome de deuses, que sacrificavam seus filhos. Ele foi lá e deu outra chance para aquele povo. Ele podia destruir sem aviso prévio. Por quê? Porque aquele povo tinha sido mal. Só que Deus, ele decidiu que Deus não é um Deus tirano. Então ele decidiu que aquele povo tinha que ter uma outra chance. Eles tinham que ter uma chance de mudar. E eu acho que é isso que fez Jonas ficar tão irritado. Sim. Por que Deus deu uma segunda chance a eles? Por que Deus é esse Deus tão misericordioso? Eu acho que Jonas pensou que Deus estava se fazendo de besta até. Porque é isso que as pessoas falam. Quando alguém te trata mal e você trata aquela pessoa bem, as pessoas falam que você tá sendo feito de besta, tá sendo feito de trouxa pelo outro. Então eu acho que foi isso que Jonas pensou que Deus estava sendo feito. Mas não, Deus ele estava dando uma segunda chance. Então ele dá uma segunda chance para todo mundo, não importa quem. Se você é da igreja e errou, não se sinta o único ser humano que erra. Não. Você é um ser humano e você está sujeito a errar. Então, Deus, ele vai te perdoar. Ele vai te dar quantas chances forem necessárias para poder te salvar. Porque o Deus é assim. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de compaixão. E que ele vai te perdoar independente do que você fizer. E assim como Deus perdoou Jonas e perdoou todo aquele povo, e deu diversas chances, não só segunda, né? Diversas chances para eles, nós temos que fazer a mesma coisa. Perdoar, dar chance, amar ao próximo. Tanto que em Lucas 10, 27 diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Então, hoje eu quero fazer um convite para vocês. Ame o seu próximo. Se você está brigado com alguma pessoa, perdoe. Tenha compaixão por essa pessoa. Não erre que nem Jonas, porque essa história daqui é um ensinamento para todos nós. Não só para mim, não só para Yuri, não só para o pastor, mas para todos nós que estamos aqui e vocês que estão assistindo também. Ame o Senhor e ame o seu próximo. Muito bom. Eu acho que vocês são dois bons pregadores, hein? Obrigado.
É isso, então, esse é o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Em lição anterior, nós falamos sobre isso. E esse Deus que se revelou a Jonas e se revelou para aquela cidade ali, né? Para aquele império, e aí toda aquela cidade ali, basicamente todo mundo se converteu. Então é o Deus longânimo, né? É um Deus realmente, como o Yuri falou, né? Um Deus misericordioso. Que a graça de Deus que se revelou tanto na vida de Jonas, que Jonas poderia ter morrido, né? Ele pulou lá, ele quis suicidar, Sim. Ele pulou lá, mas Deus salvou Jonas. E aquela oração que ele fez, já pensou? Não importa onde você estiver, se você orar a Deus, se você buscá-lo, ele vai ouvir você. Se ele ouviu Jonas lá no fundo da barriga daquele peixe, Deus vai ouvir você também. E vai trazer você de volta para o foco, para o plano dele. Porque o plano de Deus envolve salvar pessoas. E Deus quer usar você, e usar a mim, e usar todos Amém. Nós, né? Então, o que eu acho fascinante é isso, que a graça de Deus que se revelou a Jonas e para aquelas pessoas ali, a graça de Deus é aquilo que Deus dá para aqueles que não merecem. Aquela nação era ímpia. Só que quando o evangelho chegou lá através da mensagem dura, uma mensagem dura, mas uma mensagem verdadeira que Jonas deu, apesar do instrumento falho que era Jonas, Sim. Mas Deus também usou um instrumento falho, então ele pode usar você e a mim também, né? A todos nós. Agora, a graça de Deus é aquilo que ele dá para aqueles que não merecem. Nem Jonas merecia, nem aquele povo merecia. E a misericórdia de Deus é quando Deus não dá aquilo que eu mereço e que as pessoas merecem, que todos merecem. O que aquela nação, humanamente falando, eles mereciam? Morreu. A morte. O que Jonas, quando pulou e fugiu de Deus, pulou lá do barco, merecia? A morte. Mas olha o Deus misericordioso. A misericórdia de Deus se revela quando ele não dá aquilo que nós merecemos. Mas aí a graça dele é quando ele dá aquilo que nós não merecemos, né? E esse é o quadro que a gente vê, foi pintado aí, que é pintado no livro, na história de Jonas, né? No livro de Jonas. E de certa forma eu acho que Deus, o tempo todo ele queria matar o impostor que tinha em Jonas, né? Entendeu? Sim. Porque Jonas era um profeta e no fundo ele foi pregar lá. E que profeta é esse? Que ele vai pregar e espera que os outros morram. Né? Que não tem compaixão. E ele se surpreendeu com a conversão das pessoas. E lembra lá no finalzinho lá, e disse que aí ele sentou debaixo de uma árvore lá, Deus fez brotar uma árvore, né? E ele sentou lá e esperou a destruição das pessoas. E só que aí quando a árvore secou, ele sentiu compaixão de uma árvore. E Deus ali fez como se fosse assim, uma parábola dramatizada para ele. E Deus falou assim, você tá com compaixão dessa árvore aí? E por que você não tem compaixão das pessoas? Né? E é curioso que é assim que o livro de Jonas termina. O livro de Jonas termina, portanto, com uma pergunta. Sabe quem tem que responder essa pergunta? Nós eu, mesmos. Você, cada adolescente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo. Porque nós que vivemos no século 21, hoje, nós também somos chamados por Deus para cumprir a missão. Né? Pode não ser numa Nínive da vida, entre aspas, né? Sim. Mas vai ser no contexto onde nós estamos inseridos, porque todos nós influenciamos e todos nós podemos ser uma bênção para muitas pessoas. E Deus quer usar a gente. Sempre, né? Sempre quer usar-nos para a sua missão. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Para terminar, o senhor pode orar para a gente? Pronto, vamos lá então. Vamos lá. Pai querido, nesse momento te agradecemos porque Jonas não é tão diferente às vezes de nós. A gente às vezes foge da missão, foge de Deus, tenta fugir pelo menos. Mas nós te agradecemos porque tu és o Deus da misericórdia e da graça. O Deus que corre atrás de nós e que usa de vários métodos para nos salvar. Não porque nós somos o centro do universo, mas porque o Deus que criou o universo, um dia foi capaz de morrer na cruz para resgatar todos nós. Amém. E temos uma missão de salvar pessoas. Ajuda-nos para tanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse foi o podcast de hoje. Galera, muito obrigado, pastor, pela sua presença. Gente, não se esqueçam de se inscrever. @ulbetim. E é isso, foi um prazer.
se inscreve no canal. No canal e no Segue Instagram, o não foi mal, Instagram, gente. dá o like e se puder compartilhar, compartilha para outras pessoas também. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.